Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos em mais um podcast. O nosso ConteCast é um programa voltado para a classe contábil e idealizado pelas entidades de classe. Eu sou Ilan Reis, eu sou empresária contábil e atualmente eu estou vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. E temos aqui presenças hoje incríveis, que daqui a pouquinho eles vão se apresentar. Estamos a menos de uma semana das urnas, da visitação às urnas. E hoje nós temos aqui o candidato a deputado federal, Vadir Damus. E eu gostaria de perguntar para ele o seguinte: me conte sobre você. Quem é Vadir Damus? Bem, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Boa tarde aqui a todos vocês que estão comigo nessa mesa. Bom, meu nome é Vadir Damus, eu sou advogado, fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil por 2 mandatos, fui presidente da Comissão da Verdade, sou advogado trabalhista, advoguei para uma série de entidades sindicais ao longo da minha trajetória profissional. Em linha de síntese, vascaíno, né? Então, em linha de síntese, isso me resume. Mas, se você me permitir, eu entendo que a minha passagem pela OAB, eu considero talvez a mais importante, o mais importante episódio da minha vida, né? Mais do que, inclusive, esqueci de dizer que fui deputado federal, né, na legislatura de 2015-2018. Porque na Ordem a gente pôde realizar uma série de projetos, né, do interesse da advocacia. Ali eu vi como, né, um representante de classe, e por que não dizer um representante político, pode ser útil, né, pode efetivamente realizar, adotar medidas que digam respeito ao aperfeiçoamento profissional, né, da categoria que você representa, no caso, a advocacia. Então foi um período muito, muito rico na minha vida, né? Eu tenho muita saudade, né, desses 2 mandatos que eu desempenhei na OAB. Depois disso, não, antes disso, antes de ter chegado à OAB, eu fui, durante muitos anos, advogado de entidades sindicais de trabalhadores. A minha especialização na vida prática profissional, na Faculdade de Direito não especializa ninguém, você se forma em Direito, né? A vida, o seu exercício profissional, os caminhos que você toma na profissão é que vão exigindo a especialização. Enfim, por conta de uma série de circunstâncias, eu me especializei em Direito do Trabalho, né? Então, sou advogado trabalhista de origem, né? E como advogado trabalhista, advoguei para muitas entidades sindicais de trabalhadores. Foi um período muito importante na minha vida também, porque é um outro mundo, né? Um mundo do trabalho, que é um mundo complexo, é um mundo cheio de exigências, de carências, né? E você acaba aprendendo, né, nessas relações sociais, muito do Brasil, né? Então foi um período também muito, muito importante na minha vida. E dando um salto para frente, depois de ter passado pela OAB, eu presidi a Comissão da Verdade aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi a comissão criada por lei estadual, para apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas à época do regime militar. E depois da Comissão da Verdade, eu me elegi deputado federal em 2014, né? E exerci o mandato de 2015 a 2018. Me elegi pelo Partido dos Trabalhadores. E em 2018 eu não logrei êxito na reeleição, fiquei como primeiro suplente. Também foi um período muito conturbado, né? A minha atuação lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff, na defesa da liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem eu acabei me tornando advogado também, né? Então eu fiz a defesa dele
no processo, fiz a defesa dele na tribuna da Câmara dos Deputados. Aquilo também acabou, essas circunstâncias acabaram contribuindo para que eu não me reelegesse. E agora eu estou de volta como candidato, a pedido do próprio presidente Lula, que disse querer muito contar com a minha colaboração no seu futuro governo. Então eu estou me apresentando como candidato a deputado federal. Perfeito, muito obrigada. É uma pergunta bem, né? Foi muito sucinto, né? E quantas coisas já foram feitas. Que maravilha. Eu vou pedir para o nosso aqui querido Magno se apresentar também, tá? E aí a gente inverte a pauta, tá bom? Bem, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É com enorme prazer que a gente se encontra novamente para mais um episódio do ConteCast. E é um prazer imenso contar, se assim me permite, estar com o deputado Vadir Damus, pessoa que muito honra o cidadão brasileiro, muito na sua postura enquanto defensor das causas coletivas, né? E aproveitando isso, eu vou me apresentar. Eu sou Magno Tarcísio, me encontro hoje presidente da Associação dos Servidores de Controle Interno da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, e eu fui conselheiro do CRC por 8 anos. Hoje não encontro mais conselheiro por uma questão de opção. Acho que a gente tem que se ofertar a cada causa em cada momento. E queria que o senhor falasse um pouco sobre as suas principais conquistas, não só no mandato que esteve, mas também fizesse. O senhor já começou a falar um pouco sobre isso, mas aquilo que o senhor considera assim, mais relevante dentro da sua carreira política e a sua carreira como cidadão brasileiro tão destacado que é. Olha, Magno, obrigado pela tua pergunta. No mandato parlamentar, não sei se o termo mais adequado seja conquista, não é? Porque você estabelece quando você leva a sério o mandato, né? Quando você está ali efetivamente para exercer as suas prerrogativas, as prerrogativas que a Constituição da República assegura a um parlamentar. Eu tenho como meta apresentar 200 projetos de lei. Cada qual define que objetivos quer alcançar, né, com o mandato parlamentar. Eu quero integrar 10 comissões, enfim. Naquele momento, eu exerci a legislatura, né, em 2015 a 2018. Foi um momento muito conturbado da vida brasileira, porque naquele período, né, gestou-se nas entranhas da Câmara dos Deputados o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, que eu considero ter sido um golpe de Estado, e, paralelamente a isso, a chamada Operação Lava Jato teve um efeito de tutela e chantagem sobre a política. Então não houve jeito. Pela minha formação, eu sou um homem do direito, e pela missão que me foi dada pelo meu partido e pelo presidente Lula, eu tive que atuar basicamente nessas duas dimensões, né? Defender o mandato da presidenta Dilma, denunciar aquele rito do impeachment como algo golpista, inconstitucional, e denunciar, né, aquilo que a Operação Lava Jato anunciava como combate à corrupção, que na verdade não era nada disso. E hoje, então, se o termo é conquista, né, eu conquistei a revelação da verdade, né, porque o que eu dizia lá atrás confirmou-se hoje, que aquela operação era uma farsa, que havia um acompliciamento entre o juiz e a acusação, que não havia qualquer prova contra o acusado Luiz Inácio Lula da Silva, que tratava-se de perseguição política, que a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, na verdade praticou outros crimes, né? Então, isto condicionou meu mandato.
Agora, é claro, eu não descurei da atividade essencial de um deputado, que é legislar, né? Então, ainda que sendo novato, eu cheguei a apresentar cerca de 30 projetos de lei sobre os mais variados temas, né? Mas, basicamente, assuntos ligados a direitos humanos, assuntos ligados à advocacia e assuntos ligados ao direito do trabalho, né? Então, para um deputado novato que só ficou 4 anos lá na Câmara, uma produção legislativa desse número, e não adianta só o número, né? Tem gente que se jacta. Não, eu apresentei 200 projetos de lei. Quando você vai ver, aquilo é imprestável, né? Aquilo não qualifica o processo legislativo. E eu sempre tive a intenção lá na Câmara, quando eu legislava, né, de qualificar o processo legislativo, transformar projetos em lei que fossem úteis à sociedade, fossem úteis a determinados segmentos sociais, ajudassem a transformar para melhor a realidade em que nós vivemos. Então, essa foi a minha conduta lá na Câmara dos Deputados e que eu quero repetir caso retorne para lá. Perfeito. Comentários, Magno? Eu acho que perante tão brilhante explanação, a gente fica até com um pouco de dificuldade de tecer comentários. Tecer comentários nessa pauta. Terão outras pautas durante a nossa conversa que nós teceremos comentários. Maravilha, tá ótimo. E você, Guilherme, agora você vai se apresentar também e fazer a sua pergunta. Então, boa tarde e quase noite também, né? A todas e todos, quem está nos assistindo. Meu nome é Guilherme Andrada, eu sou conselheiro eleito do CRC no ano passado, começando agora a trilhar. Sou auditor do Estado também, igual ao Magno, na Controladoria Geral do Estado, e um papel de destaque em todas esse desenvolvimento do Estado de procurar, né, auditar e tentar a qualidade dos gastos. E eu vejo o deputado Vadia há muito tempo, eu acompanhei todo o processo de luta, de defesa do presidente Lula, de forma destacada. Obrigado. Acompanho também, estou formando agora em Direito, então acompanho também a atuação dele na OAB, como ele foi, o que deixou de legado. E eu fico me perguntando, e gostaria de perguntar ao deputado, agora que eu tenho essa oportunidade, quais serão agora, num futuro governo, se for do presidente Lula, o que o senhor vai procurar atuar na Câmara dos Deputados? Quais serão as suas principais metas ali, projetos? O senhor já tem isso de alguma forma? Vislumbra já o que pode ser apresentado aí para nós? Não, claro, vislumbre sim, né? Embora eu não seja candidato a cargo executivo, não sou candidato a presidente, não sou candidato a governador, não sou candidato a prefeito, porque normalmente se atribuem a essas candidaturas a obrigação de apresentar um programa, apresentar uma plataforma. Eu acho que o deputado também tem que dizer, né, aos seus eleitores o que pretende fazer lá, que projetos pretende apresentar, quais são as suas prioridades, né, que temas, que assuntos, né, prioritariamente aquele candidato ou aquela candidata vai tratar, vai apresentar lá na Câmara. Então, me coloco nessa posição, né. Bom, primeiro, nós temos que... Qual é o quadro hoje do Brasil? Eu considero o Brasil hoje um país devastado. Devastado em todas as suas dimensões, né? É um país com 33 milhões de pessoas passando fome. Isso é uma mácula. Nenhum país pode se afirmar democrático na sua plenitude tendo um contingente populacional dessa magnitude, mais de 30 milhões de pessoas. Poucos países pelo mundo têm uma população desse tamanho. O Uruguai tem quantos habitantes? A Argentina tem quantos habitantes? Não chega nem a metade disso, né? E nós temos aí um país inteiro
comparando com outros aqui da América Latina, passando fome. Mais de 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Meio ambiente devastado, né? O Brasil devastou as suas florestas. Mas isso acontece desde o descobrimento, desde 1500 para cá. Sim, mas no governo atual, isto cresceu exponencialmente. Existe uma política de desmatamento, uma política de devastação ambiental, né? Nós temos, não fosse o SUS, o Serviço Único de Saúde, aqui no Brasil, os efeitos dessa pandemia teriam sido muito piores, né? Eu considero, inclusive, esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, toda a estrutura de pessoal do nosso sistema de saúde, verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas, né? Porque, basicamente, sem recursos, tendo um governo federal que sabotava os esforços de combate à pandemia, sabotava os esforços para promover a vacinação, a compra de vacina, e depois a distribuição das vacinas, e depois a aplicação das vacinas nos braços. Por sorte, o Brasil sempre foi um exemplo no mundo, e isso não é de agora, desde lá de trás, desde a década, de 70, meados da década de 70 para cá, o Brasil sempre foi um modelo no sistema de vacinação. Foi a nossa sorte. Nós tínhamos uma estrutura que foi abalada pela sabotagem do governo federal, mas funcionou, né, durante a pandemia. Então nós temos que defender o fortalecimento do serviço público, o fortalecimento do aparelhamento do SUS. Isso é um imperativo a favor do povo brasileiro. Eu pretendo atuar firmemente na questão da reforma trabalhista. Eu fui contra, eu era deputado na época, né? Integrei a comissão especial da reforma trabalhista e me bati ardorosamente contra essa reforma. Eu defendo a apresentação, a confecção de uma nova legislação do trabalho, né? Que preserve direitos, que elimine a precarização e a uberização das relações de trabalho, que redignifique o emprego, redignifique o trabalho, né? E que abarque essa complexidade do mundo do trabalho. Não se trata só de retornar a como a CLT era. A CLT é da década de 40, de 1943. Nós temos que reconhecer. Ela precisa... Acho até que o termo consolidação já enfraquece parece coisa menor. Quando você fala em código e fala em consolidação, sobretudo quem não é da área, não, o código é algo, né, superior. Código, né? As pessoas... Não, nós temos que ter um código do trabalho, um estatuto do trabalho, né? Moderno, contemporâneo, que preserve direitos, que estabeleça princípios e valores. Então eu quero tratar essas questões, eu quero tratar de meio ambiente, eu quero ajudar o governo, o futuro governo do presidente Lula, a adotar as medidas necessárias para pôr comida na mesa do povo. Então a recriação, a redinamização da Conab, a recriação dos estoques reguladores de alimentos. Por isso que o presidente diz que é perfeitamente possível baixar o preço dos alimentos. Hoje ninguém consegue encher um carrinho. Compare a média da população quando fazia compras, né? Há anos atrás, há 10 anos atrás, compara hoje, não enche nem perto da metade, né? Porque os preços estão inacessíveis. Vou defender firmemente a nossa soberania nacional, né? É um governo, o governo que sucedeu a presidenta Dilma mediante um golpe de Estado e esse governo atual entregaram a nossa soberania. Entregaram um presidente da República que, ao tomar posse, bate continência à bandeira de um país estrangeiro. Esse sujeito, ele se veste de verde e amarelo e canta e faz seus seguidores andarem vestidos de verde e amarelo enquanto ele está entregando o nosso país a preço de banana. Então, serei um firme defensor das nossas empresas estratégicas que não podem ser desestatizadas, né? E nós estamos indo na contramão. E eu não estou falando aqui, querido ouvinte, querida ouvinte,
Não estou falando aqui de países socialistas, de países comunistas, não estou falando de países capitalistas. O Brasil está indo na contramão do que acontece nos países desenvolvidos, que reestatizaram, por exemplo, seu sistema elétrico, haviam privatizado e viram o erro que cometeram. O sistema elétrico, o sistema hídrico, né? Isso tem que ficar nas mãos do Estado, ou seja, tem que ficar sob domínio público, domínio da população. Nós não podemos aceitar, né? E eu serei um firme defensor da nossa soberania e da importância estratégica das nossas empresas estatais. Enfim, né? E é claro, eu sempre digo isso, Vila, eu não vou ficar fazendo lista de feira aqui. Vou atuar, vou tratar disso, vou tratar disso, vou tratar disso. Você acaba não tratando corretamente nada. As minhas prioridades são essas, esqueci só uma. O nosso sistema de justiça tem que ser redesenhado, né? Primeiro, nós não podemos aceitar, e repito o que disse em relação à fome, mas parece que não, mas tem relação, uma população carcerária de quase 1 milhão de pessoas. E quem são essas pessoas? Pobres, pretos, favelados, jovens, que cometeram crimes de menor potencial ofensivo. De fato, toda essa população tinha que estar lá. Eu defendo que quem deve estar fora do convívio social é quem não tem condições de conviver em harmonia na sociedade. Os criminosos violentos, os estupradores, os assassinos, né, os que roubam. Mesmo assim, tem que lhes dar o direito a se recuperarem. Mas estes devem, de fato, pelo menos num determinado período, estar afastados da sociedade. Agora, quem não cometeu crime violento, os jovens, que têm toda uma vida pela frente, é isso que nós temos para oferecer à nossa juventude pobre, ou chacina, ou confinamento em penitenciária. Nós temos que redesenhar o nosso sistema de justiça. O nosso sistema de justiça é muito injusto e é racista. Eu quero muito atuar também nessa dimensão. Agora, não vou fazer lista de feira. É claro que quando houver, fora dos temas que eu resumi aqui para vocês, questões que eu considere justas ou importantes, apresentadas por um colega, por outro colega, é claro que eu vou apoiar, né? Porque é um coletivo. Eu não vou me eleger sozinho. São 513 deputados. Então, né, tem as frentes parlamentares, tem as comissões, enfim, né? Perfeitamente. Muito bem dito. E como eu já estou aqui mentalizando, já estamos aqui há uma semana, menos de uma semana, eu já estou aqui, minha pergunta próxima é a seguinte: qual seria a sua prioridade para os próximos 4 anos, tá? Que aqui no Rio de Janeiro esteja, para que a gente colocar o Rio de Janeiro, né, que ele esteja entre os melhores estados para se viver e fazer negócios. Quais são essas prioridades aqui dos próximos 4 anos? Ilan, é claro que só um programa como esse, embora tenha uma duração aí razoável de 1 hora, mas seria insuficiente para a gente tratar de uma questão tão importante como essa. O Rio de Janeiro, ele vem se deteriorando também, né, em todas as suas dimensões ao longo dos tempos. Desde que a fusão aconteceu, quando o Estado do Rio de Janeiro e a Guanabara o antigo Estado do Rio de Janeiro e a Guanabara se fundiram, né? Ao invés o Estado do Rio de Janeiro, o antigo Estado do Rio de Janeiro era um Estado arcaico, né? A Guanabara era a dimensão mais pujante disso aí. E ao invés de a parte arcaica na economia, na política, né? Da ditadura para cá, a política no Rio de Janeiro ganhou predominância fisiológica, e isso tem sido uma marca, né? Infelizmente, eu não quero aqui criminalizar ninguém, né? Eu sou advogado, até o meu código de ética impede isso, mas culpados ou inocentes, nós tivemos aqui 4 ou 5 governadores presos, né?
O Rio de Janeiro entrou em decadência econômica, né? O Rio de Janeiro hoje é o pior estado da federação. Pra você ter uma ideia, o Maranhão, né? O Maranhão hoje paga um piso salarial para os professores de quase R$7.000. Maranhão, que sempre foi considerado o pior estado da federação. E isso mostra o quê? Isso não é destino, isso não é Deus, isso não é o diabo, isso é decisão política. O governador, o então governador Flávio Dino, resolveu dar esse peso. Aprovou na Assembleia Legislativa, sistematizou os recursos necessários e pronto, foi uma decisão política. Tudo é uma decisão política. Tudo, do preço da passagem de ônibus ao preço da comida, é decisão política, né? Decide-se assim. Eu acho que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem potencialidades extraordinárias, né? Eu não sou economista e, repito, não estou me candidatando a cargo executivo. Mas como cidadão do estado do Rio de Janeiro, né, que sou e pretendo me eleger pelo estado do Rio de Janeiro à Câmara dos Deputados, então eu tenho obrigação também de minimamente conhecer o nosso estado, nós devemos potencializar as diversas regiões socioeconômicas e geográficas daqui do Rio. Então, Sul Fluminense, a região metropolitana, Norte e Noroeste Fluminense, quais são as potencialidades dessa região? Por exemplo, nós temos aqui a Fiocruz, nós passamos por esse drama da pandemia. O Brasil não fabrica o princípio ativo, por exemplo, de vacinas, né? Tudo se depende da China. Porque o Rio de Janeiro pode ser um polo industrial na área de saúde importantíssimo, né? Agora, tudo isso depende de uma articulação importante, uma articulação eficaz entre governo federal, governo estadual e as bancadas federais e estaduais, né? Então, os representantes do estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados e os deputados estaduais devem ter uma interlocução qualificada no sentido de compreendermos o estado do Rio de Janeiro, que tem problemas gravíssimos em todas as áreas, na cultura, na educação, na segurança pública. Nós somos um estado, e isso é uma característica do Rio de Janeiro. Isso acontece aqui. Não acontece em outros estados ou não acontece na intensidade com a amplitude que acontece aqui. Temos territórios dominados por bandos de milícia ou bandos de traficantes, né? E uma polícia violenta, uma polícia que, ao invés de proteger o cidadão, acaba sendo a terceira força opressora. Porque em regiões aqui do Rio de Janeiro, né, o que nós vemos é o povo dessas comunidades sendo oprimido pela milícia, ou sendo oprimido pelo tráfico, ou sendo oprimido pela polícia. A polícia tinha que ser libertadora, protetora. E o Estado não pode, não deve entrar nas comunidades só com a sua face repressiva. Então, essas pessoas, o que o povo, na verdade, quer? O que qualquer pessoa quer? Quer comer, quer ter emprego digno, quer ter salário digno, quer morar com dignidade, quer botar seus filhos na escola, pronto. É isso que as pessoas querem. E a partir desse patamar, ir galgando postos, espaço na vida. Mas se você não tiver o básico, e hoje o povo brasileiro não tem o básico, o povo do estado do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, não tem o básico, você cai no desespero, os jovens caem na criminalidade, nós perdemos jovens, né, para o crime organizado, chamado crime organizado, isto pela ausência do Estado. Repito, nada disso é por conta de desígnios celestiais ou por desígnios debaixo da terra. Tudo isso é decisão política. Então eu espero muito que no próximo cenário, o cenário de 2023, nós tenhamos uma harmonia de relações institucionais sérias, né, cívicas, entre o governo federal, entre o governo estadual do estado do Rio de Janeiro e entre as bancadas parlamentares, né, a federal e a estadual, no sentido de recuperarmos o nosso estado. O Rio de Janeiro tem um potencial extraordinário, né? O Rio de Janeiro hoje, sei lá, o quinto
Talvez você tenha esses números melhor assentados do que eu, mas o Rio de Janeiro efetivamente perdeu o protagonismo que já teve no concerto das unidades federativas aqui no Brasil. Verdade, deputado. E seria muito bom, seria um sonho que nós conseguíssemos andar todos juntos, né? De mãos dadas, né? Seria a forma perfeita. O Guilherme quer fazer uma perguntinha, né, Guilherme? Então, deputado, vamos continuando nessa linha, que eu acho que é muito importante do que o senhor comentou e concordo sem qualquer tipo de reparo. O Rio de Janeiro ele precisa se reindustrializar, precisa fortalecer a sua economia, precisa o serviço público também precisa de melhorias. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é um caso peculiar, a gente tem uma lei de recuperação, regime de recuperação fiscal, que acaba que impede muitas coisas, impede talvez muito até o fomento da administração pública. Eu queria perguntar para o senhor, deputado, o ano que vem, como deputado e um eventual governo do presidente Lula, que já disse que queria rever essa questão da lei complementar, né, da recuperação fiscal. O que o senhor pode dizer? O senhor é favorável ao regime de recuperação fiscal que a gente tem hoje? Olha, Guilherme, isso é uma pergunta importante e eu estava lá na Câmara ainda quando começou a tramitar, né? O governador era o governador Pezão, quando começou a tramitar o regime de recuperação fiscal. Eu acho, nos termos em que ele está desenhado, asfixia qualquer governo. Nós temos que ver, nós não podemos, porque, pelo menos a visão que eu tenho da vida e do que deve ser o Estado, eu entendo que os cidadãos não devem ser servos do Estado. O Estado deve servir ao cidadão, né? E o governante, a boa governança, tem que encontrar maneiras. Se não sabe encontrar, se não quer encontrar, não se candidate. Vá ser advogado, vá ser contador, vá ser médico, vá ser engenheiro, enfim, vá ter outra ocupação. Mas se você acha, né, que pode contribuir para mudar a vida das pessoas na política, ocupando cargos públicos, então faça o bem, né? Eu considero uma visão distorcida você deixar de investir em saúde, em educação, em saneamento básico, que é isso que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro, por conta do regime de recuperação fiscal. E aí, alguns governantes, e talvez seja o caso aqui no Rio de Janeiro, pelo menos no noticiário, se acaba para burlar o espírito draconiano da lei complementar, você começa a praticar ato ilícito e até corrupção. Então nós temos o caso CEPERJ, o caso ERJ, isso é muito grave. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho, né? O caminho fácil de, vamos dar o jeitinho aqui, né? Que é uma coisa bem do fisiologismo brasileiro, o famoso jeitinho, né? Se você me perguntar, mas vem cá, mas qual vai ser o caminho? O que vai ter que mudar lá? Eu vou te confessar, não sei. Só sei que nesse momento essa lei complementar, ela impede alguém que queira governar com seriedade aqui no estado do Rio de Janeiro, que possa fazê-lo com eficácia e com êxito, né? Para promover justiça social, promover o desenvolvimento das empresas que querem se instalar aqui, né? Enfim, eu acho que ela vai ter que ser revista. Perfeito. Eu acho que ela vai ter que ser revista. Isso, perfeito. O Magno quer falar agora. Bem, não sei se respondi, Guilherme. O senhor falou em desenvolvimento econômico agora, né? Dentro dessa pegada, a gente sabe que o profissional de contabilidade é um profissional
de uma função muito importante, né, para o desenvolvimento econômico, e a gente sabe que o desenvolvimento econômico é uma veia para a recuperação e para a justiça social. Como o senhor enxerga a importância do profissional de contabilidade nesse papel do desenvolvimento econômico? Olha, eu sou advogado, né? E ao longo do exercício profissional da advocacia, de um período, a partir de um determinado período, os profissionais, né, da contabilidade tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da nossa atividade profissional, na atividade profissional dos advogados, né? Hoje, todo grande escritório de advocacia, né, tem um setor contábil. Você pode ver, todo, né, grande escritório, e mesmo aqueles que não têm condições de manter uma estrutura como essa, se vale dos serviços, né, de profissionais de contabilidade na condução dos seus processos. Por exemplo, o advogado trabalhista não pode prescindir do contador, não pode. Tem até colegas meus que aprenderam a fazer aqueles cálculos. Eu não sei somar 2 mais 2, né? Então, mas não é só isso. Nós vimos durante a pandemia como foi importante a atuação dos profissionais de contabilidade no sentido de orientar, e acho que tivemos uma atuação conjunta, porque ao mesmo tempo em que vocês, né, profissionais da contabilidade, orientam seus clientes, suas empresas, para um determinado caminho, no sentido de minorar os efeitos. Não adianta que os efeitos seriam ruins mesmo, foi uma pandemia, foi uma desgraça. Mas para minorar, e vem o profissional da advocacia e diz, olha, esse caminho juridicamente talvez não seja o melhor, vamos ter um bom caminho, é perfeitamente possível, técnico, juridicamente falando. Então, isso serviu também para mostrar a utilidade, né, de cada um de forma complementar à sua atuação, né, ao desenvolvimento da sua prestação, né, de serviço. Então, e nenhum Estado hoje, nenhuma empresa hoje pode prescindir de profissional de contabilidade, né? Somos os conselhos, essenciais. Né? Eu considero que são essenciais. Somos mesmo. Eu digo que são imprescindíveis. E não é para ficar elogiando, não, porque isso é um dado da realidade. É um dado da realidade. Seria burro, né, se não reconhecesse isso. Isso é óbvio, né? Isso. E também, quem não reconhece isso é porque quer ir por outros caminhos. Aí começam as coisas. Aí começam as controvérsias, né, as coisas obscuras, né, que depois acabam sendo reveladas, os caminhos escusos, né? Então, pelo contrário, e é isso que eu digo, rapaz, quando se fala em combater a corrupção, vamos falar sério sobre isso. Então, desenvolver, reconhecer a importância do profissional da contabilidade, do profissional da advocacia, no sentido de orientar sobre as melhores práticas. Eu não preciso de direito penal para comer. O direito penal já está resolvido. Eu não preciso de novas leis penais. Nós precisamos de uma boa prática de condução dos negócios, de condução da atividade pública, nos termos da lei, nos termos da Constituição e na melhor técnica, né, que vocês efetivamente sabem como fazer. Então é assim. Quando quiserem vir falar de corrupção comigo, é assim que eu trato essa questão. Isso não pode ser tratado da forma demagógica, como foi tratado na época da Lava Jato. Perfeito. Nossa, que podcast, né? Caramba, está sendo aqui uma aula. Estamos aqui estamos aqui aprendendo bastante, né? Olha que a gente sabia. Levando aqui uma dura aqui uma prensa. Mas a gente está quase já nos aproximando, né, do final do nosso bate-papo. E eu gostaria de perguntar, veja bem, eu queria saber o que o senhor pensa, tá? Porque o nosso Rio de Janeiro, ele possui a maior alíquota de ICMS, tá, do Brasil. E aí, eu queria ver como que o senhor enxerga a atuação de um deputado federal no combate à redução dessa carga tributária. Olha, eu estaria aqui mentindo
e praticando demagogia se eu dissesse que a alíquota tem que ser essa ou aquela. Mas, se nós compararmos a alíquota de ICMS do estado do Rio de Janeiro com a de outros estados, a do Rio de Janeiro é muito maior. Então, primeiro, tem que localizar a causa. Tem que localizar a causa. E tem que saber também por que os nossos sucessivos governos estaduais e por que as sucessivas bancadas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e por que os representantes federais do Estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados não atacaram essa questão. Então, esse é o primeiro ponto. Entendo que nós devamos, de forma séria, estabelecer, não vai reduzir para 2%, mas qual é o meio termo correto? Qual é a alíquota justa para o Estado do Rio de Janeiro? Né? Que elementos, talvez vocês possam, talvez não, vocês podem responder isso melhor do que eu. Quais são os elementos que devem ser levados em consideração na hora de fixar uma alíquota de ICMS? Mas, pelo menos em termos comparativos, a do Rio de Janeiro é muito maior que a dos outros estados. Isso é inaceitável. Né? Por que a de outros estados é menor e a do Rio de Janeiro é maior? Né? Por quê? Qual é a explicação? Verdade. Isso me cheira a injustiça, isso me cheira a uma distorção que tem que ser corrigida. Agora, para isso precisa ter governo de Estado firme, que defenda os interesses do seu Estado, e deputados que saibam atuar na defesa dos Estados, né, pelos quais se elegeram. No caso aqui, deputados do Estado do Rio de Janeiro. E eu me coloco nessa dimensão. Agora, é claro que eu chegando lá na Câmara, eu não vou subir à tribuna e demagogicamente, né, falando, eu quero aqui me dirigir ao povo do Estado do Rio de Janeiro, dizer que esta alíquota é um absurdo e que deve ser de 10% e que deve ser de 8%. Eu não vou fazer isso. Eu vou chegar aqui com vocês, venham aqui no Conselho de Contabilidade, vou me reunir com os profissionais da contabilidade. Pessoal, vamos com os economistas, com advogados, tirar o consenso justo e aí sim, instruído, porque, olha, Ilan, Guilherme Magno, uma das coisas que eu aprendi na minha curta passagem de 4 anos lá pela Câmara é, se você chegar lá achando que é um iluminado e que sabe tudo, você está simplesmente lascado. Você tem que entender, e eu entendi, né? Você não sabe tudo. Então, um projeto de lei não é algo que não é uma petição, mesmo uma petição, por melhor que seja um profissional, ele vai ter que consultar o Código, ele vai ter que consultar a Constituição, ele vai consultar a jurisprudência dos tribunais sobre aquele tema. O deputado é a mesma coisa, né? Então, eu tenho que buscar os especialistas naquela questão, conselhos, orientação técnica e produzir qualidade no processo legislativo. Então, é isto que eu tentei fazer lá e é isso que eu vou continuar tentando fazer se voltar à Câmara dos Deputados. Muito, muito bom mesmo. Nossa, eu fiquei sem palavras. Eu fiquei encantada com a sua resposta. Nem tenho mais o que falar sobre isso. A pessoa você veio aqui passar vergonha? Magno, por favor. Bem, primeiramente eu vou procurar ser bem objetivo na pergunta, mas a gente não pode deixar de fazer um comentário rápido. Eu acho que todo mandato de todo deputado, de todo político, deveria pautar pelos princípios que o senhor está nos passando aqui. Tem que ser um mandato democrático e coletivo, baseado no consenso da sociedade e nesse consenso buscando o que é melhor para todos. Bem, deputado, vamos lá à nossa pauta, né? Bem, a gente sabe que hoje em dia o Brasil é um país cartorial, muito cartorial, uma herança dos portugueses, uma herança latina, né, de ser um país cartorial, diferente dos países anglo-saxões. Então a gente sabe que por ser um país muito cartorial, nós temos a questão da burocracia.
E isso impacta diretamente na questão da profissão contábil, como também na profissão do direito, onde o senhor milita com brilhantismo. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor falar sobre a questão da burocracia que emperra e que atrapalha tanto, em alguns momentos, o desenvolvimento da nação. Olha, Magno, eu me lembro até, rapaz, engraçado, na época da ditadura militar, criou-se até um Ministério da Desburocratização. Eu me lembro, né? E isso foi anunciado com pompa e circunstância, com alarde. Bom, até hoje eu não sei o que exatamente o Ministério da Desburocratização da época produziu, só sei que ele foi extinto. Mas, sem sombra de dúvida, você tem toda a razão na introdução da tua pergunta, no quadro que você desenhou. O Brasil é legatário, o Brasil foi colônia, né, de 1500 até... Foram 300 anos, né, quase, ou mais 300 anos de dominação da metrópole, né, Portugal, sobre nós, colônia. Até que Dom Pedro tenha desembainhado a espada lá às margens do Rio Ipiranga, né? Mas eu tenho conversava com a Ilan aqui antes da nossa conversa, e ela estava me dizendo, vocês, por exemplo, são obrigados, né, a estarem constante, eu não sabia disso, né? Eu não sabia. Soube agora aqui por você. Você vê que eu já saio daqui acrescido, né? Não, eu estava conversando com a Ilan, as tais obrigações acessórias, as declarações permanentes que vocês têm que fazer à Receita Federal, né, sob a responsabilidade de vocês. Ela me disse que as multas são altíssimas se forem mal feitas ou não forem feitas, e recaem sobre vocês. Isso é absolutamente injusto. E isto também induz a corrupção, isto induz a fraude, induz a tentar, porque você vai criando dificuldades, né? Toda a burocracia excessiva, aquela que atravanca, aquela que desnecessária, né? Ela induz as pessoas, induz os cidadãos, induz os profissionais a tentarem dar um jeito, a burlar, né? E não é isso que se quer. Então eu quero muito ouvir também vocês, eu quero muito, né? Se for da necessidade, se eu me eleger, se eu tiver a confiança da classe, se eu tiver a confiança de vocês, eu quero ser instruído. Olha, deputado, poxa, a gente pode aqui produzir um projeto de lei aqui nesse sentido, se for necessário uma PEC, enfim, né? Mas eu soube hoje que isso acontece. Aqui, antes de nós entrarmos aqui na nossa conversa aqui, a Ilan comentando comigo, né? Então foi até boa essa pergunta, porque, como todas aqui que vocês fizeram, porque acho que isso também ajuda. Rapaz, olha, eu fui liderança estudantil na época do regime militar, né? Eu me formei, então voltando aqui à minha biografia inicial, eu me formei pela Faculdade de Direito da UERJ, né? Foi lá que eu me formei. Lá também, acho que o cidadão que eu sou hoje, com meus defeitos e qualidades, né? Essa cidadania, ela praticamente foi forjada lá na UERJ, lá na Faculdade de Direito, né? Depois, no exercício profissional da advocacia, depois como líder de classe, depois como parlamentar, a visão que eu tenho é como ser útil, como eu posso ajudar a transformar a realidade para melhor, como ser justo, como as minhas habilidades, as minhas poucas habilidades, podem servir para aperfeiçoar nossas relações humanas, relações sociais, relações políticas, relações econômicas. Como nós podemos ser úteis assim? E para ser úteis, nós temos que aprender. E para aprender, nós temos que ouvir. Ouvir quem sabe. Eu não sou profissional da contabilidade. Então, não vou me arvorar aqui a substituir, né, a classe de vocês na hora de produzir um projeto de lei ou na hora de me pronunciar lá na tribuna sobre um tema que eu não, pelo menos até aquele momento, eu não domine. E para dominar, eu vou ter que ter ajuda. E eu vou pedir ajuda. Porque assim também eu vou estar ajudando, né?
Claro, porque se nós formos demandados para isso, é claro que isso vai ser devolvido em forma de um bom projeto de lei, ou de um bom pronunciamento lá na Câmara dos Deputados, ou de uma atuação mais condizente numa frente parlamentar, ou numa comissão das tantas que a Câmara tem, enfim. Então são vários os caminhos aí que nós temos. Agora, ninguém trilha esses caminhos sozinho. Ninguém é iluminado ao ponto de prescindir, né, da assessoria, prescindir dos conselhos, prescindir da solidariedade, prescindir, enfim, da coletividade, no sentido de devolver isso, né, em bons projetos, boas medidas, bons pronunciamentos. É isso que eu quero, isso que eu vou continuar tentando fazer lá se eu voltar, for reconduzido para a Câmara. Nossa, vai conseguir sim, né? Obrigado. A gente tem muita fé nisso, né? Não é verdade? Com certeza. O Guilherme, eu acho que ele já falou dos projetos dele bastante já, né? E a gente já está chegando já no finalzinho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossas considerações finais. Pode começar com você, depois você fala, e aí o deputado pode falar para o público contábil, porque, como já falei, faltam alguns dias só para todos nós irmos às urnas para votar consciente, e aí pode dar a sua mensagem. Tá bom. Começa, pode você. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder entrevistar uma referência na política, que é o deputado Valdir Damu. Obrigado. É alguém que a gente tem eu particularmente tenho um grande apreço e sempre acompanhei. Fiquei feliz com a aula gratuita que recebi aqui do deputado. A única discordância que eu tenho aqui de vocês é essa, dizer que eu dei aula aqui. Não, aprendi bastante, aprendi muito. E disse, né? Que não existe projetos prioritários, todos serão prioritários para ele. Então eu desejo sucesso na caminhada e que o deputado possa garantir aí a sua eleição. Obrigado. Bem, novamente eu gostaria de agradecer por estar em mais um podcast. Eu acho que é uma iniciativa muito louvável das entidades, das associações contábeis. Eu não posso deixar essa concessão final minha sem fazer um comentário muito breve da fala do deputado que eu estava deixando para o final. Eu acho assim que nós, profissionais de contabilidade, principalmente da área de auditoria, que trabalha no setor público, somos ferramentas indispensáveis, não só no combate à corrupção, mas principalmente na qualidade do gasto e no desenvolvimento econômico. Então eu acho que essa questão a gente tem que trazer sempre à pauta, o desenvolvimento econômico baseado no desenvolvimento na classe contábil, e agradecer ao deputado por, se você me permite chamá-lo de deputado, pode ser uma precipitação. pela sua presença. Não, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Magno. Agora. Olha, primeiramente, Guilherme, Magno, eu quero agradecer o convite, né? Gostei muito de ter participado com vocês aqui desse programa, que foi muito... Mas quando as coisas acontecem de forma qualificada, é sempre melhor, né? Eu me senti muito à vontade, né? Muita vontade. Eu não tenho qualquer problema em reconhecer que a minha insuficiência... eu não sou profissional na contabilidade, então eu não sou obrigado eu sou obrigado a que, quando eu me apresento, eu sou advogado trabalhista, né? Eu tenho que, o básico pelo menos eu tenho que saber, né? Agora, então quando eu precisar, eu vou me socorrer de vocês, né? Quando eu precisar de estaremos auxílio, à disposição, né? Estaremos. Na área contábil. Bom, eu aqui a todas e todos que estão nos ouvindo, né? Estão nos assistindo, enfim, repito, eu não sou da área, eu não sou colega de vocês, mas quero ser, sim, um interlocutor lá na Câmara dos Deputados de todos os profissionais da contabilidade, das entidades de representação dos profissionais de contabilidade. Saibam e podem acreditar nisso, podem contar comigo. E por quê? Porque eu quero agradar? Não, porque vocês são necessários, porque é importante ter
essa classe não só unida, mas prestando bons serviços. E para prestar bons serviços, ela tem que ser prestigiada, tem que ser protegida, tem que ser ouvida. E eu estou absolutamente à disposição para atuar nesse sentido. Então, eu estou me apresentando como candidato a deputado federal. O presidente Lula outro dia disse, olha, você tem que aprender a pedir voto, rapaz. Pô, que história é essa? Esse candidato não pede voto? Eu tenho muita dificuldade. E advogado, você sabe que uma petição inicial, se faltar o pedido, é considerada inepta a petição. Então, nós sabemos pedir para os outros, né? Agora, quando é para pedir para mim, eu tenho dificuldade. Mas já que o presidente mandou, então eu estou aqui, humildemente, modestamente, me apresentando e gostaria muito de ser honrado com seu voto. E saiba, né, que se fizerem assim, né, se o meu número 1322 for teclado lá na urna, vocês não vão se decepcionar, eu posso assegurar isso a vocês. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Tá? Nossa, obrigado. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes com a sua presença, de poder abrir um espaço na sua agenda para vir aqui conversar com a gente, trazer suas ideias e passar para nós, profissionais da contabilidade, que estamos tão carentes de saber, de contar com políticos, né, que possam nos orientar e que possam estar ali com a gente lado a lado, nas nossas lutas e vencer, né, vencê-las uma a uma, né? Estamos aí. Muito obrigada mesmo, obrigada Guilherme, obrigada Magno e mais uma vez muito obrigada, deputado Badir Damuso. Muito obrigado, Ilana, tá? Guilherme, Magno, muito obrigado. Obrigada e até o próximo, gente, até o próximo ConteCast. Fiquem com Deus.